Olá, oitavano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula e a nossa aula vai tratar do tema do módulo 7, a Revolução Francesa, Antigo Regime versus Iluminismo. Por que está versus, né? Exatamente porque, na verdade, o que nós temos aqui é um olhar, uma percepção e uma luta contra o antigo regime ou o chamado os antigos privilégios que o regime monárquico ele dispunha para uma minoria e a partir disso, portanto, somente por vias revolucionárias que houve a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela foi tão forte, tão importante, que na aula anterior nós trabalhamos a questão da independência, ou da inspiração do que viria a ser a independência norte-americana, bem como a sua Constituição Federal. Então, é uma revolução que atravessou o continente europeu e acabou influenciando não só os Estados Unidos, como também influenciou as independências na América Latina, incluindo o Brasil, porque quando o Brasil ele se torna uma república, todos os valores iluministas eles acabam sendo absorvidos também na nossa república no final ali do século XIX, tá? Então, na verdade, eu começo com essa fala exatamente porque aqui onde está o meu cursor para falar que a Revolução Francesa, ela marca uma ruptura. Ela foi tão importante que ela é classificada como um marco referencial divisor entre a Idade Moderna com a Idade Contemporânea. Então, para nós, estudantes de história, vamos fechar assim, vamos combinar assim, a Idade Moderna, que começa em 1452 e vai até 1789, marca o regime monárquico, formação dos estados nacionais, formação dos reinos unificados e, portanto, todo o poder ao rei. Isso fica marcado na Idade Moderna. Quando eu tenho a Revolução Francesa, eu tenho o fim dessa estrutura monárquica e eu vou ter o início da chamada Revolução das Luzes e da chamada das especializações através da legislação, do executivo e do judiciário, que, por homens feitos em âmbitos civis, vão entrar nessa nova configuração governamental, e aí, a partir disso, nós começamos aí, vai se espalhar aí pelo mundo, governos civis, governos feitos por homens, não mais com o poder divino do rei, e sustentados exatamente pelo povo, através do voto, através desse voto, que aí é uma outra discussão, questões relacionadas a quem podia votar, quem não podia, isso é um outro momento, mas que fique claro essa mudança, esse ganho para as sociedades que nós chamamos hoje de sociedades democráticas, tá? Ou seja, então, o início do que hoje nós conhecemos como a democracia, ou o retorno da democracia, também podemos falar aí com o retorno de algo que já era praticado pelos gregos, salvo, obviamente, suas particularidades, volta a aparecer na perspectiva iluminista. Vamos saber, então, como é que isso aconteceu, ou o início de como teria acontecido. Vamos descer aqui um pouco o cursor. Eu quero mostrar aqui essa figura para dizer que não foi uma coisa assim fácil, foi conflituoso, sim, né? Isso a gente vai ver com mais calma, não só nessa aula, mas continuando, porque tem muitos elementos importantes para se trabalhar neste módulo aqui. E aí eu quero chegar com vocês aqui numa parte importante, que é a questão da sociedade francesa às vésperas da Revolução. Parte importantíssima, porque movimenta todo um contexto histórico que acabou sendo alimentados, né,
pelos panfletos, pelos textos, por diálogos dos iluministas, acabaram, de uma certa forma, entrando junto com uma massa populacional que queria mudança. Mudança porque estavam vivendo, obviamente, em períodos muito difíceis, antes, obviamente, da Revolução acontecer. Vamos ver o que fala aqui, que é importante para nós aqui no nosso estudo. No século XVIII, o movimento iluminista encontrou na França alguns de seus maiores notáveis pensadores, cujas ideias conseguiram alcançar diferentes grupos sociais. Aqui nós estamos falando desses filósofos importantes, porque partiam deles esse pensar, as articulações, os diálogos, os escritos, que acabaram sendo fundamentais na questão do povo absorver, de fato, como vivia e, de fato, como poderia viver a partir da Revolução. Interessante esse período. Então, certamente contribuiu para o lançamento da enciclopédia, um projeto editorial que tinha entre seus objetivos, olha lá, difundir o conhecimento ao maior número possível de leitores. Por isso que os iluministas, eles são importantes, porque foram através deles que as pessoas começavam a abrir os olhos, começavam a absorver propostas governamentais, propostas de vida que poderiam ser aplicados. Claro, não ia ser uma tarefa fácil, mas existia uma outra coisa, até então, nunca imaginada pela massa da população, que, como vimos anteriormente, nunca teve, de fato, um investimento na área educacional, e a gente sabe o porquê, para não criar questionadores, pessoas cultas, né, que poderiam, obviamente, questionar o governo vigente da época, o Estado monárquico, né? Descendo aqui, é importante nós conhecermos aqui o chamado três estados franceses, por quê? Porque através dessa classe social monárquica foram um dos motivos, essa e outras coisas, que acabaram motivando a Revolução. Como vivia esses grupos? Vamos entender nessa aula. O primeiro estado, composto por membros da igreja, é aqui onde eu estou passando meu cursor, ó, alto clero e baixo clero, dispensados do pagamento de tributos, portanto, não pagavam tributos. Tinha um fórum privilegiado e controlava, claro, as instituições de ensino e possuía, obviamente, vastos territórios espalhados pela Europa. Tratava-se, portanto, de uma instituição rica, poderosa. O segundo estado era composto pela nobreza, os chamados os nobres, né, que desfrutava de privilégios, também não pagavam impostos e ainda por cima recebiam pensões e possibilidade de recolher impostos quando nomeados para o rei. Ora, primeiro estado é muito bom, o segundo também. O que sobra para o terceiro estado? Olha aqui, ó, vamos lá. O terceiro estado era composto da maioria pelo povo francês, a burguesia mercantil, eu tenho aí banqueiros, médios comerciantes, advogados, enfim, a maioria da população. Mas olha que interessante, ó, aqui na quarta linha, esse grande grupo estava ligado aos setores economicamente produtivos e era submetido a toda a ordem de obrigações tributárias. Ou seja, quando olhamos esse gráfico de setor aqui, ó, olha só a quantidade minúscula de privilegiados sustentados pelo terceiro estado. Ou seja, 98% da população trabalhava para manter os outros 2%. E manter mesmo, né? Ou seja, manter pessoas que praticamente não trabalhavam e que viviam de festas, viviam de grandes encontros, viviam de grandes celebrações, tudo com dinheiro público, dinheiro arrecadado de impostos. Só para vocês terem uma ideia da diferença, da desigualdade em relação ao terceiro estado, em relação aos dois primeiros, eu gostaria de convidar vocês a observar aqui este gráfico, que está aqui embaixo, depois eu volto ali.
Dá uma olhadinha como que as despesas estavam colocadas em um regime monárquico, mais precisamente na França. Eu tenho aqui, ó, despesas, serviços da dívida, despesas civis e despesas militares e diplomáticas. Quando se trata das receitas para pagar tudo aquilo ali, 73% vinha através dos impostos que o terceiro Estado pagava. Ou seja, então, as questões militares, a proteção do rei, não é? Os eventos, olha lá, as questões diplomáticas, as grandes festas, não é? Então, tudo isso saía do povo, saía do bolso do povo. Isso foi cansando. Na próxima aula, nós vamos trabalhar uma crise que chegou e derrubou o reino francês, e essa crise foi o estopim exatamente para a Revolução. E para terminar, eu só gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, como que esse dinheiro ele era aplicado na vida das pessoas. Então, instrução pública, escolarização, nada. Trabalhos públicos, muito pouco. Ou seja, então, no entorno do rei, ou seja, do palácio, lindo, maravilhoso. Fora dele, locais geralmente precisando de reparos, não tinha. E olha só quanto que era destinado aos privilegiados, portanto, aos 2% que não trabalhavam. Essa conta vai chegar uma hora que não vai fechar. E aí, e a partir disso, já com a insatisfação do terceiro estado do povo, que olhava, via todo o seu dinheiro indo embora e não tinha nada de retorno, somado a uma grande crise que nós vamos trabalhar na aula que vem, isso culminou, foi o estopim para que nós chamamos, portanto, do que foi a Revolução Francesa. Tudo bem? Vamos parar por aqui e na próxima aula, estrategicamente, nós vamos falar só desta crise que acabou atingindo o reino francês e, junto com ele, o seu rei. Até a nossa próxima aula e muito obrigado.